Olá! Os dados mais recentes sobre a violência no Brasil pintam um quadro que, à primeira vista, parece muito positivo. Mas, se olharmos com atenção, por trás da média nacional, há um paradoxo, um que é bastante surpreendente e complexo. Vamos mergulhar nestes números para entender o que realmente se está a passar. Então, a grande notícia que saiu no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 foi esta: uma queda de 5,4% nas mortes violentas intencionais. Com isso, o país atingiu a sua taxa mais baixa desde 2012. Parece uma notícia excelente, não é? Uma vitória. Mas a questão é: será que essa média nacional conta a história toda? A resposta, como vamos ver, é que ela na verdade esconde uma realidade bem mais sombria e muito localizada. E a chave para decifrar este paradoxo está mesmo na geografia. A história muda da água para o vinho quando começamos a analisar os dados por região. E olhem só para este contraste. É gritante. As regiões Norte e Norte têm taxas de violência que são mais do dobro da taxa do Sudeste. É uma desigualdade gigantesca que a média nacional simplesmente apaga. E essa diferença regional fica ainda mais clara quando damos um passo mais perto e olhamos para os Estados. Alguns deles estão a viver uma realidade que parece ser de outro país completamente diferente do resto. O Amapá, por exemplo, lidera o ranking nacional, seguido de muito perto pela Bahia. E notem, todos estes estados mais violentos estão concentrados exatamente naquelas duas regiões que acabamos de ver, o Norte e o Nordeste. E o ponto crucial é este: nem mesmo os números por estado conseguem mostrar a verdadeira intensidade do problema. A violência não está espalhada, pelo contrário, ela está focada, concentrada em autênticos focos de crise. E é quando chegamos ao nível das cidades que a crise se torna impossível de ignorar. É aqui, nos municípios, que os dados se tornam verdadeiramente chocantes. De acordo com o anuário, o epicentro da violência no Brasil é muito claro. Todas, sem exceção, todas as 10 cidades com as taxas de homicídio mais altas do país ficam na mesma região, o Nordeste. Reparem bem, cidades na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, elas dominam por completo esta lista. E as taxas de violência são astronomicamente altas, superando, e muito, a média nacional que já é elevada. Pois é, uma concentração tão extrema de violência levanta uma pergunta fundamental. O que é que está a acontecer nestes lugares? O que é que está a alimentar esta guerra tão localizada? Mas antes de chegarmos à causa, só um parênteses rápido para lembrar o que estes números significam. A sigla MVI, Mortes Violentas Intencionais, é uma medida mais completa que junta vários tipos de violência letal, só para termos um retrato mais fiel da situação. E segundo o próprio relatório, há um fator principal por trás de tudo isto: a força motriz destes pontos críticos, o crime organizado e a disputa sangrenta entre fações. O que se vive nestas cidades não é uma violência aleatória. São, na verdade, autênticas guerras pelo controle de território e de rotas de tráfico de drogas. E são travadas por fações com nomes bem conhecidos, como o Comando Vermelho, os Guardiões do Estado ou o Bonde dos Malucos. Para vermos como é que isto acontece na prática, vamos olhar para o caso da cidade que está no topo da lista, Maranguape, lá no Ceará. Para os 108 mil habitantes de Maranguape, a realidade é esta: uma taxa de homicídios de quase 80 por 100 mil habitantes. Um número quase 4 vezes maior do que a média de todo o Brasil. É brutal. E a fonte do problema, segundo o anuário, é muito clara. Esta taxa avassaladora está diretamente ligada a um conflito feroz entre dois grupos rivais, o Comando Vermelho e os Guardiões do Estado, que estão a lutar pelo controle daquela área. Bem, então o que é que tudo isto nos diz? Que a história da violência no Brasil hoje não é mais sobre taxas altas em todo o lado. É, na verdade, uma história sobre uma guerra intensa, concentrada em territórios muito específicos. A queda da média nacional, na verdade, está a mascarar o agravamento da crise nestes lugares. E esta mudança, de um problema que era mais geral para uma crise tão concentrada, levanta uma questão essencial para o futuro da segurança pública. Será que uma média nacional em queda pode ser vista como um sucesso se significa que a guerra se intensifica em certos territórios, deixando comunidades inteiras para trás? A resposta a esta pergunta vai definir o futuro de milhões de pessoas.